Inicialmente vamos entender o que é a obsessão, como e quando ela ocorre. Na visão espírita, a obsessão é uma enfermidade psíquica caracterizada pela subordinação de uma mente que assimila sugestões de outra, capazes de retirar-lhe a razão e a vontade. Existem diferentes tipos e graus de obsessão. Obsessão simples. Nesse nível, o obsessor influencia o obsidiado com pensamentos negativos, mas sem total controle sobre sua vontade. Fascinação. Aqui o obsessor exerce maior domínio, levando o obsidiado a aceitar ideias falsas ou prejudiciais. Subjugação. É um grau mais intenso, em que o obsessor controla quase completamente a mente do obsidiado. Além desses, há o caso especial da possessão, em que a pessoa fica totalmente submissa ao espírito agressor. Os sintomas de uma obsessão espiritual podem variar, mas geralmente incluem pensamentos intrusivos, ideias negativas, perturbadoras ou obsessivas que persistem na mente, alterações de comportamento, mudanças inexplicáveis no comportamento, como irritabilidade, agressividade ou isolamento social. Sensação de presença, sentir a presença de algo ou alguém sem uma explicação física. Pesadelos recorrentes, sonhos perturbadores e repetitivos. Vozes internas, ouvir vozes ou pensamentos que não são seus. Depressão ou ansiedade, sentimentos intensos de tristeza ou preocupação. Vícios e compulsões, desenvolver vícios ou compulsões sem motivo aparente. A obsessão espiritual se dá pela baixa frequência em que vibra o obsediado, dando abertura para a influência de espíritos inferiores. O obsessor, quando encontra espaço, se comporta como zombeteiro cruel, malicioso e inconsequente, e começa a praticar o mal sobre o indivíduo. Os ataques podem ser de baixa, média ou alta gravidade. Nos casos mais graves, pode ocasionar perdas temporárias ou permanentes da consciência na vítima. A obsessão espiritual é algo que todos nós estamos sujeitos a sofrer. A obsessão espiritual pode ter origens diversas. Ela pode se estabelecer devido a pensamentos e emoções negativos da pessoa envolvida, atraindo espíritos que entram em sintonia por estarem na mesma faixa vibratória. Em geral, estes não possuem um vínculo direto com o obsidiado. Eles se aproximam por gostar da companhia, ou para sorver as emanações dos pensamentos emitidos ou de substâncias tóxicas utilizadas. Nunca estamos sozinhos. Somos acompanhados por espíritos que estão ao nosso lado devido à afinidade com as nossas vibrações energéticas. Assim como ímãs, atraímos e somos atraídos por aqueles com quem mantemos uma sintonia vibratória. Paulo escreveu na carta aos Hebreus que temos uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeiam. Essas testemunhas são espíritos superiores ou inferiores que nos observam constantemente do plano espiritual. Além disso, existem adversários do progresso em geral, que se opõem às nossas ideias e trabalhos para o bem. Ou também adversários particulares, com quem tivemos problemas em vidas passadas ou nesta vida e que por isso buscam vingança. De acordo com Joana de Ângeles, as suas testemunhas, boas ou más, sempre estarão com você, dependendo da paisagem mental em que você se estabelece. Se você busca ascensão, seus guias virão em seu socorro, mas se escolher as depressões da ilusão, outros espíritos o estimularão. O poder oculto que está ao seu lado, a influência que não percebemos. Como já dissemos, estamos sempre acompanhados por espíritos, tanto em nossos momentos de sono ou de vigília, apesar de não o percebermos. Isso é algo muito importante a se considerar, já que essas presenças podem influenciar os nossos pensamentos e as nossas ações, tanto positiva quanto negativamente. É preciso saber que os nossos pensamentos possuem uma energia forte e direcionada, ou seja, eles têm força e direção. São, de fato, as ferramentas que usamos para manifestar as nossas vontades e transformar nossos projetos e idealizações em realidade. Ou seja, nós somos mestres da nossa própria realidade. E a partir de nossos pensamentos e de nossas emoções, moldamos formas-pensamento, que ficam registradas no nosso campo áurico. Essas energias são visíveis e acessíveis a todos os espíritos que nos rodeiam. Atraímos diferentes energias espirituais com o poder de nossos pensamentos. Como podemos deduzir, portanto, a nossa psicosfera, onde projetamos os nossos pensamentos, que determina qual tipo de espírito vai nos acompanhar.
Em outras palavras, é a nossa energia que atrai os espíritos. Então, se mantivermos o pensamento equilibrado, sereno e focado na paz, certamente atrairemos companheiros espirituais positivos que nos ajudarão em nossa jornada espiritual. Porém, se deixarmos os nossos pensamentos serem dominados pelo medo, pela tristeza e pela negatividade, atrairemos espíritos negativos que podem nos causar aborrecimentos ou sofrimento. A obsessão pandêmica é um reflexo da falta de equilíbrio emocional e espiritual da sociedade. O ser humano avançou científica e tecnologicamente, mas ao mesmo tempo regrediu em suas relações humanas, sendo dominado por uma rotina fria e sem emoção, empobrecendo os sentidos e lastreando a forma de viver no materialismo e na superficialidade. E isso, sem dúvida, é uma fonte de atração para os espíritos de ordem inferior, que só querem se aproveitar de nós. Mas é possível mudar essa realidade, recuperando a ética, o amor, a fraternidade, o perdão, a oração e a caridade. Valores morais que nos aproximam de espíritos de esferas elevadas, cujo objetivo é nos orientar e auxiliar em nossa jornada evolutiva. Desvendando as sombras. Os indícios de uma obsessão espiritual. Vimos que espíritos podem estar nos assediando, sem que percebamos. Mas existem alguns sinais que podem indicar a existência de uma obsessão espiritual, e vamos apontar alguns desses sintomas. Um dos indícios de um processo obsessivo é sentir um mal-estar generalizado, arrepios, bocejos intensos, o estômago pesado, pressão na cabeça e nas costas e dores sem causa aparente. Se alguma energia obsessora estiver atuando, esses sintomas podem aparecer de forma isolada ou como um conjunto. Entretanto, o alvo principal é a nossa mente, instigando desconfiança, medo e temor de ser enganado ou ser traído. Se no passado você já passou por alguma situação que despertou sentimentos desse tipo, essas ideias poderão invadir os seus pensamentos e trazer o receio de algo semelhante acontecer, apesar de não haver motivo para isso. Além disso, a fragilidade emocional intensa, o desânimo, a solidão profunda, a sensação de abandono, o medo generalizado e a apatia podem se revelar como outros sintomas da obsessão. E se essa influência persistir por muito tempo, pode levar ao desenvolvimento de depressão. Mas há também o fator surpresa, o irromper intempestivo de irritação. Isso mesmo, a agressividade, comportamentos destrutivos, vontade de brigar. Tudo isso pode ser sinal de energias estranhas a nos cercarem. Essa condição pode, inclusive, atrair relacionamentos tóxicos que se alimentam da agressividade, reclamações e comportamentos manipuladores, gerando a energia preferida pelos obsessores. Os principais alvos da obsessão espiritual. Muitas vezes estamos em busca da harmonia e do equilíbrio, mas somos constantemente ameaçados pelas forças escuras da obsessão espiritual. As principais áreas de alvo incluem as preocupações financeiras, relacionamentos abalados, desgaste energético e vícios incontroláveis. Quando a preocupação financeira é atacada, as dificuldades financeiras, desemprego, dívidas e despesas inesperadas podem surgir, fazendo com que o dinheiro desapareça como se fosse fumaça. Os relacionamentos também são alvo, gerando desentendimentos, ciúmes, desrespeito, mágoas e até mesmo agressões físicas em casos graves. A desvitalização energética é outro sinal claro da ação do encosto espiritual, levando ao cansaço excessivo, fraqueza, anemia e outras complicações orgânicas. Os vícios e compulsões também estão presentes, como a compulsão por comida, sexo, drogas, bebidas e jogos, com os espíritos obsessores se nutrindo das sensações das pessoas obsidiadas. Existem certamente sintomas adicionais além dos relatados. Podemos dizer, entretanto, que esses são os mais comuns e os que promovem os maiores danos físicos, emocionais e psicológicos.